Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, concurso 2018. Vamos, como sempre, à resolução de mais uma questão. Acompanha comigo a leitura da questão aí na tela. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente as especificações técnicas de hardware de um atual microcomputador. E ali veio a letra A, Intel Core i7, HD de 4 GB, RAM de 500 GB. Letra B, Intel XP, HD de 4 GB, RAM de 4 GB. Letra C, Intel Core i7, HD de 500 GB e RAM de 4 GB. A letra D, Intel Core i7, HD de 500 GB e ROM de 500 GB. E a letra E, Intel XP, HD de 500 GB e ROM de 4 GB. Bem, pessoal, para resolver essa questão, nós precisamos conhecer alguns conceitos iniciais. Por quê? Aqui ele cita Intel Core i7 e também cita Intel XP. São as duas opções que ele nos dá aqui em relação ao que chamamos de processador do computador ou ainda CPU, unidade central de processamento. E sobre isso eu quero conversar um pouco com vocês. Normalmente as provas de concurso, quando fazem questões indicando processadores, eles citam processadores de dois grandes fabricantes, que embora não sejam os únicos fabricantes de processadores, são aqueles normalmente citados nas provas de concurso. Quer dizer, ou a prova exemplifica um processador da Intel, que é a grande maioria, e algumas ainda exemplificam processadores de um outro fabricante chamado AMD. Como eu disse, existem outros, mas esses são aqueles com foco para concurso. E aí, pensando especificamente nas famílias e modelos de processadores da Intel ao longo dos anos, foram criados muitos modelos e muitas famílias de processadores. Aqui eu cito alguns que seria importante a gente entrar na prova sabendo e diferenciando que são modelos e famílias de processadores da Intel e outros que são modelos e famílias de processadores da AMD. Por exemplo, da Intel Celeron, a família Pentium, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Atom, Xeon, os Core i3, i7, i5 e até o Core i9 mais recente, o Itanium, o Quark e o Nervana, que é um processador bem recente para lidar com inteligência artificial e redes neurais. A AMD, por sua vez, também tem outros processadores, por exemplo, existe o AMD Sempron, Athlon, muita gente ainda confunde aqui, ó, porque Athlon é AMD, mas Atom é da Intel. Tem Opteron, Phenom, Turion, Série A, Série FX, tem os Ryzen, tem os Threadripper, o EPIC. Então existe também uma enormidade de famílias de modelos de processadores da AMD. Nesse ponto eu gostaria sim que vocês estudassem a diferenciação de quais são essas principais famílias e modelos de processadores da Intel, diferenciando dos principais modelos e famílias de processadores da AMD. Porque isso já nos ajudava em relação à resposta das provas. Claro que aqui eu até vou demonstrar os exemplos desses processadores aparecendo aí na tela para vocês. Percebe aí, tem a imagem do Atom, do Nervana, bem recente, do próprio Core i9 da Intel, um processador novo da Intel, lançado aí em 2017, mas bem interessante em relação à sua capacidade de processamento. É muito rápido esse processador, embora tenha um custo muito alto de produção ainda. O Core i7, que estava citado na questão, mas percebe que a Intel até existe um processador chamado Xeon, mas não tem um processador chamado XP. XP era o Windows, lembra? O Windows XP. Mas a Intel não tem um processador chamado XP. Na verdade, o processador Core i7 é adequado, o Xeon é adequado, entre outros. Professor, e da AMD, dá para mostrar a imagem também? Sim, eu trouxe imagem aqui para mostrar para vocês processadores do fabricante AMD. Aqui para vocês alguns processadores da AMD, a linha Sempron, a linha Opteron, Turion, FX, Athlon, Ryzen Threadripper, o Ryzen normal, o EPIC. Então existe Turion, existem muitos processadores também aí da fabricante AMD. Certo? Agora que eu mostrei alguns, volta na questão comigo. Só esse fato já nos impõe a acreditar que a resposta ou tem que ser a letra A, porque tinha Core i7, a letra B está fora, porque Intel XP como processador não existe, o que existia era o Windows XP, era outra coisa. A letra C é adequada, a letra D é adequada, porque trouxe Core i7 de fato existe, e a letra E já está fora. Então, por enquanto, estou com a letra A, C e D, porque tem realmente o processador Core i7. Agora, pessoal, logo depois ele cita HD. HD vem de hard disk, que é o disco rígido do computador. E aqui ele cita justamente especificações de um atual microcomputador.
Em todas as opções ele citou HD aqui, ó, alguns de 4 GB, 2 aqui de 4 GB, e botou 3 HDs aqui na letra C, D e E de 500 GB. O HD, que é o disco rígido, na verdade, se a gente for pegar a atualidade mesmo, 2018, agora que estamos fazendo esse vídeo, o normal dos HDs, dos discos rígidos, já é na casa dos terabytes, quer dizer, muito maior do que os gigabytes. Mas ainda existem computadores que vêm com um HD com disco rígido na casa dos 500 gigabytes. Como não tinha na casa dos terabytes aqui para escolher, eu tinha que escolher entre, ou eu vou escolher HD de 4 gigabytes ou de 500 GB. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre o disco rígido, sobre o HD, para falar com mais propriedade sobre esse assunto. Então observa, quando a gente fala sobre os discos rígidos, o hard disk, o HD, ele é um dispositivo de armazenamento de dados magnético, porque os dados são armazenados em superfícies magnéticas dos seus discos. Ele não é volátil, porque o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado, portanto não volátil. Ele tem esses discos, giram em rotações, que isso é medido em RPM, que significa rotações por minuto. Por exemplo, tem discos rígidos de 5.400, 7.200, de 10.000 RPM, de 15.000 rotações por minuto. Então, disco rígido varia em relação a desempenho e o que chamamos de rotações por minuto. Ele pode ser considerado memória de massa, porque armazena um grande volume de dados, memória secundária ou ainda memória auxiliar. E em relação à capacidade usual, aqui eu coloquei para a gente discutir um pouquinho. Eu botei na casa dos gigabytes, como diz a questão, e também já na casa dos terabytes, o que até é mais comum. Como na questão não tinha terabyte, temos que pensar na casa dos giga. Será que HD comum hoje em dia é na casa dos 4 gigabytes, como citava algumas opções da questão? Pessoal, entre escolher 4 GB e 500 GB, não existem mais discos rígidos na casa dos 4 GB. Existia muitos anos atrás, Mas, hoje em dia, nós podemos dizer que é na casa dos gigabytes alto ou terabyte, que até é o mais comum. O mais comum é terabytes. Tera significa trilhões de bytes, enquanto giga é bilhões. Mas entre escolher 4 GB, que nem existe mais, embora existiu há muito tempo atrás, e 500 GB, que já é um pouco ultrapassado, mas é a única opção que sobrou, eu vou escolher na casa dos 500 GB, como sugere a questão. Embora, vou repetir, atualmente, 2018, o mais comum é na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes. Mas a questão não me dava alternativa, eu tinha que escolher 4 GB, que é muito antigo, ou 500 GB, que vamos dizer a verdade, é um pouco ultrapassado, mas ainda existe, então ainda vale para a atualidade na casa dos 500 GB. E com isso, pessoal, se a gente ficou só com Core i7 antes, né, e agora ficamos com 500 GB para o HD, só sobrou a letra C e D. Então vamos ter que partir aqui, onde ele diz RAM de 4 GB e ROM de 500 GB. O termo ROM significa memória somente de leitura e tem o seu valor armazenado, os seus dados armazenados em microchips de memória ROM na casa dos kilobytes, no máximo na casa dos megabytes, no máximo. Normalmente na casa dos kilobytes e às vezes na casa dos megabytes, isso chips de memória ROM, que é uma memória somente de leitura, gravada pelo fabricante e que para o usuário é somente de leitura. Então, a memória ROM com 500 GB é um exagero, é muita coisa. Então aqui só ficamos como possibilidade a letra C, que ele cita RAM de 4 GB. E aí sim podemos aceitar, porque RAM é a memória de acesso aleatório. E ela é considerada a memória principal do computador e é usual sim encontrar computadores com memória RAM na casa dos 4 GB. Mas vamos estudar um pouquinho melhor, aproveitando essa questão sobre a memória RAM. Observa, ali eu mostro para vocês um pente. Isto é, um módulo de memória RAM. O que é o processor um pente? Por que ele é chamado de pente? Porque é um módulo, ele é bem parecido no seu formato com um pente, por isso foi traduzido com a ideia popular de pente de memória RAM. Esse pente, esse módulo de memória RAM, nós vamos encaixar na placa-mãe do computador num slot, quer dizer, num encaixe próprio para ela. Agora, vamos estudar um pouquinho melhor sobre a memória RAM, a conhecida memória de acesso aleatório. Primeira pergunta que nós vamos discutir aqui sobre essa memória RAM, aproveitando, é descobrir se ela é volátil ou não volátil. Observa, a memória RAM é considerada volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Assim que eu apagar, que eu desligar o meu computador, todos os dados que estão aí armazenados nesse pente, nesse módulo de memória RAM serão apagados, ok? Tem mais dicas importantes sobre a memória RAM. Por exemplo, será que ela é somente de leitura ou é de leitura escrita? A memória ROM, que eu citei antes, é a memória somente de leitura, mas a memória RAM
essa é conhecida como uma memória de leitura e escrita. E por que leitura e escrita? Porque o sistema tanto grava dados na memória RAM, como depois também é possível ler os dados ali armazenados. Então, o caso da memória RAM, ela é considerada uma memória de leitura e escrita. Aceita a gravação e também leitura dos dados. Outra dica: será que ela é enquadrada como sendo uma memória principal ou uma memória secundária? Bem, a memória RAM do computador é traduzida como a memória principal do computador. Isso porque ela é responsável por manter os dados que estão em processamento. Quem faz as vias de memória secundária é o disco rígido que vimos antes, o HD. O HD, o disco rígido, é memória secundária. Agora, a memória RAM é considerada a memória principal do computador. Esse é um ponto bem relevante também para as provas. Outra história é sobre a capacidade usual, que era o que pedia a questão. Atualmente nós podemos encontrar variedades de computadores com diferentes capacidades de memória RAM, mas eu poderia citar como mais usual de 2 a 32 GB, embora tenham computadores com 64 GB e computador com uma capacidade menor também de memória RAM. Mas o usual é 2 GB, 4 GB, como a questão citou, 8 GB, 16 GB, 32 GB, quer dizer, na casa dos dos bilhões de bytes, essa é a capacidade usual da memória RAM atualmente, quer dizer, nos computadores atuais. O encapsulamento, que é o formato desse módulo, desse pente de memória RAM, normalmente ele é DIMM hoje em dia, mas já foi SIM também. SIM significa Single Inline Module Memory, quer dizer, módulo de memória simples em linha, e o DIMM é um módulo de memória duplo em linha, quer dizer, tem dupla linha de contatos em ambos os lados do pente. Os módulos mais comuns são justamente esses módulos DIMM atualmente, né? E um outro ponto importante a ser destacado sobre a memória RAM são seus tipos. Muito se ouve falar em SRAM, que é a memória RAM estática, SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, as DDRs, que são Double Data Rate, é o tipo mais encontrado de memória RAM nos computadores atuais e as suas variações, DDR1, 2, 3, 4 e assim por diante, as DDR. E também as GDDR, que são as DDRs gráficas, memória RAM, muito usadas em placas de vídeo para justamente processar os dados das imagens que aparecem na tela do computador. Então existem muitos tipos e variedades de memória RAM também, né? Bem, vamos consolidar então a nossa parte da função da memória RAM. Como eu dizia antes, ela é a memória principal porque é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Isso faz dela a memória principal do computador, a nossa famosíssima memória RAM. Ok, pessoal, voltamos na questão, então, de fato aqui, Intel Core i7, HD de 500 GB e memória RAM de 4 GB é a resposta possível nessa questão, embora, como eu disse antes, o mais comum, os HDs atuais, na casa dos terabytes, mas ainda existe na casa dos giga, por isso ficamos com a resposta da letra C de Canadá para essa questão. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho ali para receber notificações de novas publicações. E como sempre, eu encontro vocês, é claro, na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!